Há exatos 50 anos, em 1976, um dos palácios mais importantes da história do Brasil foi destruído pela ditadura. O Palácio Monroe, símbolo da política, da arquitetura e de um Brasil em busca da sua própria identidade. O Monroe ficava no coração do Rio de Janeiro, na Cinelândia, no centro da capital. Foi sede do Senado Federal por 35 anos e palco de discussões importantíssimas, como a aprovação de leis trabalhistas e do próprio voto feminino. Em 1976, o palácio foi abaixo. Operários chegaram ainda cedo para demolir o prédio e, sem licença, sem explicação, começaram retirando peças valiosas como vitrais, estátuas, tudo o que pudesse ser vendido. As motivações reais para a destruição ficaram escondidas por décadas, mas foram finalmente reveladas. Uma campanha artificial e oficial, articulada pelo próprio presidente, o general Geisel, para derrubar uma joia da arquitetura brasileira, com apoio de arquitetos e da imprensa. 4 leões de mármore de 8 toneladas desapareceram dali. Hoje estão espalhados entre Minas Gerais e Recife. Nem os anjos de bronze escaparam. A empresa responsável lucrou milhões vendendo o material desse palácio. Alguns poucos vestígios internos foram parar no Museu do Senado, em Brasília. 7 meses depois, não restava mais nada, não havia mais nada no lugar. Hoje em dia, um estacionamento subterrâneo e um chafariz seco, sem nem água dentro, ocupam o local. Mas como é que tudo isso aconteceu? Essa é uma história que eu não posso contar sentado aqui no nosso estúdio. É hora de nós irmos ao centro do Rio de Janeiro. Aqui aconteceu um dos maiores crimes contra a arquitetura e o patrimônio histórico brasileiro. Aqui atrás, você vê, hoje nada, mas já foi um palácio muito importante, símbolo da República Brasileira e símbolo, durante um período histórico, de uma espécie de início da democracia brasileira, onde votos importantes foram realizados. Esse palácio foi demolido em plena ditadura militar para nada. Hoje um local vazio, tem apenas um estacionamento. Para conversar com a gente, eu recebo hoje o professor, meu amigo, escritor, pesquisador Carlos Eduardo Drummond, que escreveu esse livro aqui, uma obra fundamental para entender essa história. Tempos Modernos, que investiga, é quase que literalmente uma anatomia de uma queda, Carlos. Investigar como é que foi a destruição desse palácio. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa pesquisa primeiro. Bom, em primeiro lugar, vai ser o momento certo para a gente falar mais ou menos do Palácio Monroe, porque é o ano dos 50 anos da demolição do palácio. Né? Então a gente está com prejuízo diário, gente. A gente vem aqui e não encontra o Palácio Monroe. Seus filhos vêm aqui e não encontram. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Então é um prejuízo que vai se acumulando. Voltando aqui ao trabalho do livro, né, a pesquisa sobre o Palácio Monroe, primeiramente ela começa praticamente no estrangeiro, porque a primeira versão do Palácio Monroe foi o pavilhão brasileiro que foi projetado pelo engenheiro militar Souza Aguiar para a exposição de 1904 em São Luís, né, que havia já uma tradição dos Estados Unidos. O presidente da época chamou o Souza Aguiar e disse, olha, você vai fazer de novo, porque ele já tinha feito na exposição universal anterior, ele já tinha feito. Vai fazer de novo, mas agora eu quero que você construa com uma estrutura metálica que você possa trazer essas partes e reconstruir o palácio para servir a população. Ou seja, foi montado primeiro lá fora e trouxeram em partes um palácio inteiro. Isso foi de navio, Carlos? Foi de navio, mas toda a parte que envolvia o palácio era um material descartável, né? A estrutura interna é que, a cúpula, outras coisas é que foi trazida de navio. E mais do que ter sido montado lá fora, o palácio, gente, ganhou o prêmio da Medalha de Ouro de Arquitetura. Então ele já chega aqui premiado, com essa medalha no peito. Então, de cara, para mim, ele chega já numa áurea santificada, né? Glorificado, né? Glorificado. Gente, hoje não tem nem água aqui atrás. Mas o que tinha aqui atrás? Como é que era a configuração desse palácio, Carlos? Bom, era um palácio que havia 3 cúpulas, uma principal e 2 laterais, as laterais chamadas de lógias, porque eram vazadas, e elas foram construídas dessa forma. Lá em St. Louis, havia quase que uma disputa de etapas para quem ocupava esses espaços para tomar o café brasileiro. Porque o produto que era
mostrado lá em St. Louis era o café em suas café. diversas modalidades, era o café em suas diversas modalidades, de vários estados, vários produtores, né? Na parte interna, os grãos já estavam em grandes recipientes translúcidos, então os estrangeiros ficavam inebriados. Em determinado horário, eram servidos o café brasileiro. Você imagina essas lojas, né, com todos aqueles pavilhões gigantescos lá, todo mundo disputando para tomar um cafezinho brasileiro. Santos Dumont esteve lá, o presidente Roosevelt esteve lá. Meu Deus. E quando ele foi trazido para cá, esse ambiente continuou charmoso, né? E mais do que isso, depois ele começou a ter um papel legislativo, né? Sendo Câmara dos Deputados primeiro, depois o Senado Federal. Então os debates, as leis, o futuro do país era debatido aqui nas escadarias, depois escorria aqui para esses bares, aqui na Cinelândia. Então a vivacidade disso e o valor histórico, gente, é gigantesco. E a gente fala da Cinelândia, vamos localizar quem está nos assistindo. A gente está numa área central do Rio de Janeiro, a Cinelândia, que foi palco de diversos cinemas de rua e que abriga alguns dos prédios mais bonitos que a gente tem no Rio de Janeiro, históricos, como a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal, que nem se fala, e formava, né, esse quadrilátero, vamos chamar assim, de grandes prédios, de grandes estruturas monumentais. E aí a gente fala sobre o símbolo de um palácio que representava a República. Quando a gente olha para os prédios que passam aqui pela Cinelândia e pelo Rio de Janeiro como um todo, são prédios que a gente herda do Império. Esse prédio simbolizava uma nova etapa da arquitetura, mas também da democracia, de uma nova política no Brasil, Carlos? Bom, esse prédio, é importante lembrar que ele foi inaugurado aqui em 1906. Pouca coisa antes, né, nós tivemos todo o processo de reurbanização aqui do centro da cidade, com a abertura da Avenida Central hoje, a Avenida Rio Branco. Todos esses prédios ali capitaneados pelo prefeito Pereira Passos. Então havia um olhar de modernidade, vamos dizer assim, e ele representava a modernidade naquele momento. Novo tempo, né? Um novo tempo, uma nova visão. Então fazia de fato um quadrilátero com os estilos ecléticos que havia aqui, o Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal, ali onde é a sede, foi a sede do Supremo Tribunal Federal. Então, de fato, essa era a parte, na minha opinião, mais nobre, porque quando a gente olha essa Avenida Central, hoje Rio Branco, cada trecho tinha uma característica, era uma parte mais financeira lá embaixo, um pouco mais para cá tinha as delicatessen, as lojas de roupa, os grandes magazines, e o setor cultural era essa região aqui. A efervescência do centro do Rio de Janeiro. Tava aqui. E aí o que queria se mostrar também era como esse centro simbolizava um novo momento, um Brasil moderno, um Brasil que estava nascendo ali para o mundo, né? E não à toa, um palácio que foi exibido para o mundo vem aqui para esse local. Gente, tanto era referência do símbolo de uma república que quando a gente tem a Revolução de 1930, inclusive tem vídeo no canal sobre essa revolução, a gente trata bastante sobre o que aconteceu no Nordeste, na Paraíba, no Recife, mas quando se assume que Getúlio Vargas vai chegar ao poder, é aqui que ele amarra o burro dele, literalmente, né? Vem com seus cavalinhos do Rio Grande do Sul, e aqui, ó, mostrando aqui ao fundo, tem um obelisco. Lá naquele obelisco eles vêm, e uma foto histórica, inclusive, né, Carlos, que tem o Palácio Monroe como um dos seus palcos ali, mostrando também o início de uma nova era política do Brasil, talvez. Mas é porque o Palácio, ele como uma estrutura fixada aqui, é como se ele fosse testemunha de cada momento da história e sofrendo com cada uma delas, né? Nesse período de Vargas, ele foi fechado, então a atividade legislativa, né, aquela representação do povo, né, os representantes do povo, né, um governo de fato democrático, na época do Vargas, não aconteceu. À medida que o tempo foi passando, tem um momento mais para frente, já avançando um pouquinho já na época da ditadura militar, o Estado-Maior das Forças Armadas ocuparam o Palácio Monroe. E aí colocaram balas de canhão em volta do palácio. Então, simbolizando o cerceamento. Simbolizando, agora somos os donos do pedaço. Então, o palácio, que na minha opinião deveria ser intocável, ele foi sofrendo modificações. O mais incrível é que as modificações que descaracterizaram alguns feitios do Moro foram capitaneadas pelo próprio poder público. Décadas depois, o próprio poder público usou
esse argumento para dizer que o palácio não servia para nada. O palácio está todo modificado, enfim, a gente não tem como recuperar suas formas originais, etc, etc. Causaram o próprio argumento de Eles destruir. causaram. E aí eu quero te perguntar, quem em sã consciência pensaria, defenderia a demolição de um item arquitetônico, histórico, como o Palácio Mourão? Quais foram as razões que levaram a isso? Porque o contexto é muito complexo, Carlos, no sentido até de que houve argumentos falaciosos, inventaram até que o metrô, teria uma obra do metrô aqui embaixo, depois a gente descobriu que não era nada disso, né? É algo assim que na minha cabeça, de fato, me surpreende, me choca, né? Tanto que me motivou também a esmiuçar essa história para que a verdade chegasse à tona, porque essa história não foi contada ainda na sua totalidade. A história do Palácio Mourão ainda está sendo escrita. Né? Há verdades que precisam vir à tona. Né? Eu fico pensando, né? Depois que teve a decisão da demolição, a empresa que ganhou para fazer a demolição, no contrato, dizia o seguinte: olha, você pode vender o que está aí e arrecadar. Isso é um dos maiores absurdos, Pedro. Isso não entra na minha cabeça de jeito, é como se fosse saqueasse os tesouros públicos. Do Louvre, por exemplo, né? Do Louvre. Agora você vai lá, vai demolir, você pega aquilo tudo e vende. Isso para mim não entra na minha cabeça. Mas voltando um pouco no que você falou, o Mourão, infelizmente, ele encontrou um contexto da tempestade perfeita. De um lado, a ditadura militar, com ações que a gente já sabe, truculentas, não democráticas, não transparentes, muitas dessas ações ocorrendo nos bastidores. Então, essa fase final, inclusive, do Palácio Ernesto Geisel, né, no poder. O presidente Ernesto Geisel. O que acontece? Então, já havia um plano acontecendo nos bastidores que visava a demolição do Mourão. O que tinha exatamente debaixo desse interesse? Não houve nenhuma comprovação ainda. Por quê? Os argumentos para a manutenção do Mourão eram gigantescos. A questão histórica, nem pensar, toneladas de história. Aí podiam dizer assim, o metrô desviou, não era o problema. Não foi o causador, então. Ele está sem uso. Mentira! Várias instituições pleitearam o uso. Isso porque, gente, era o Senado foi para Brasília, a Constituição de Brasília, e ele ganhou outras utilidades. Né? Ele foi para Brasília, mas já houve um movimento para o esvaziamento. Existe uma ata também que o ministro Armando Falcão diz que começou a interagir com o presidente da Câmara e do Senado, do Supremo. Para quê? Para esvaziar o Mourão. Quanto mais vazio, mais fácil de demolir. Sabe? Então encontrou, de um lado, esse contexto. De outro, Lúcio Costa e o IPHAN. O IPHAN, que é um instituto, né, que tem como missão exatamente definir e decidir sobre a proteção de patrimônios históricos para gerações futuras, ela tinha em seu quadro o Lúcio Costa, que se converteu radicalmente ao modernismo. Então, assim, o governo militar tinha um aliado, assim, inquestionável, um nome com o Lúcio Costa, um dos mais importantes, o cara que ajudou fez a urbanização de Brasília. Disse, olha, o Palácio Mourão não serve. Era tudo que eles queriam ouvir. E aí é até o adjetivo que se usa, né, monstrengo, porque era uma arquitetura eclética, né, que se misturava alguns tipos de arquitetura ali, talvez não casasse com o modernismo puritano que alguns arquitetos da época queriam. Então é uma tempestade perfeita, né, que leva à destruição do palácio. E aí quero te ouvir sobre esse... A gente não quer aqui rivalizar bem contra o mal, né, não é esse momento, mas são dois arquitetos, né, que a gente está falando aqui, das histórias que se cruzam. De um lado, Souza Aguiar, que não é só nome de hospital aqui do Rio, o nosso professor Carlos vai contar um pouquinho da história dele pra gente, e do outro, um outro momento da arquitetura do Lúcio Costa. Quem eram esses dois personagens, Drummond? O Souza Aguiar, hoje, infelizmente, ele hoje é um hospital no Rio de Janeiro. A memória Souza Aguiar, né? Hospital. E ele foi um engenheiro militar, que foi quem projetou o Palácio Mourão. Ele projetou outros pavilhões para o Brasil em outras exposições. Ele projetou a Biblioteca Nacional. Ô, amigão, tudo bem? A gente está no meio de uma gravaçãozinha aqui. Será que eu posso tocar uma palavrinha com o senhor daqui a pouquinho? Tá bom. A gente está gravando aqui, tá bom? Fica tranquilo. A gente está aqui, me dá uns 10 minutinhos e a gente já troca uma conversa. Depois você me dá um dinheiro para comprar uma cachaça. Daqui a pouquinho a gente pode trocar uma ideia, pode ser? Obrigado.
Isso aí é a Cinelândia hoje, gente. Né? Onde já houve um espaço cultural, onde já houve um espaço histórico. Pessoas em situações de rua, pessoas social em vulnerabilidade, um abandono do local, sabe? Então isso aqui a gente está vendo na prática, o que está acontecendo hoje aqui. Mas voltando aqui à questão do Sr. Zé Aguiar, o Sr. Zé Aguiar ele projetou a Biblioteca Nacional, o Hospital do Exército, que é lindo, recomendo que você conheça esse prédio, o prédio dos bombeiros. Então é óbvio que esse personagem tem uma importância gigante nesse campo de atuação. E ele ganhou a medalha de ouro. Não tem brasileiro que ganhou medalha de ouro em exposição universal. E ele ganhou, com o Palácio Monro. O Lúcio Costa também tem seu valor, óbvio, né? O problema do Lúcio é que ele se converteu de tal forma ao modernismo que ele e alguns dos que pensavam igual a ele queriam apagar, odiavam o estilo eclético, achavam que era um estilo que não acrescentava nada, que era um hiato, que era uma soma de estilos. Só que assim, ele esquece um detalhe muito importante: o peso histórico de cada monumento desse. Isso, ele pode gostar ou não gostar, mas o Palácio Monro, com toda a história que ele acumulava, jamais poderia ter sido tocado. Ele poderia não gostar, ele poderia estar na linha dele como modernista, achar que não tinha valor nenhum, só que assim, é uma palavra, né? Quantas pessoas admiravam o Palácio Monro até hoje, lamentam. Foi o que se chamou depois de bota abaixo, né? Que muitos prédios, não só o Palácio, acabaram sendo destruídos em prol de um projeto mais puritano de cidade, de um projeto mais moderno, né? Que acabou sendo executado aqui no Rio de Janeiro. E aí, claro que isso não ficou de graça. Por que a gente pensa assim? Por que ninguém se opôs à destruição do palácio? Gente, primeiro, a gente estava em um contexto de ditadura, né? É importante a gente lembrar disso. Mas houve um movimento também de pessoas que se colocaram contra. Quem que a gente pode citar, por exemplo, que assinou ali a lista para tentar evitar essa destruição? O próprio Burle Marx, Durval Lobo, que era um diretor do IFAM, muitos arquitetos importantes de peso da época fizeram abaixo-assinados para salvar o mundo. O Clube de Engenharia lutou incansavelmente. Isso chegava na alta cúpula do governo e era como se nada tivesse acontecendo. Ignoravam. Porque eles já tinham decidido. O trabalho já estava sendo feito na escuridão, criando campanhas artificiais, como as atas que a gente revela nesse livro, campanhas artificiais para desinformar a população e criar um clima favorável à demolição. Eles já tinham tomado a decisão. Então todo o trabalho, todo o plano antidemocrático, né, e sem transparência que estava sendo levado a cabo pelo governo militar da época, era para criar todo um clima de que ao demolir ninguém ia falar nada. Só que a gente para pensar, 50 anos depois, cada vez que um post do Palácio Monro é colocado nas redes sociais, é uma infinidade de revolta, choro, tristeza. Então, assim, mostra muito claramente que ninguém engoliu, é uma ferida que não cicatrizou. Quem nos acompanha pelas imagens está vendo agora uma das atas que a gente teve acesso dos arquivos de Ernesto Geisel. Esses arquivos foram digitalizados pela Fundação Getúlio Vargas, compõem uma série de arquivos confidenciais que foram revelados depois da ditadura, e nesse que a gente está assistindo, uma ata que mostra que foi criada uma campanha midiática em vários jornais da época para criar uma onda de ódio contra o palácio, né, para que as pessoas fossem favoráveis à destruição do palácio. Então, uma série de coisas que foi feita, e aí para quê, né? E aí a grande questão para a gente fechar o nosso vídeo, professor, para quê, né? A gente olha para esse vazio hoje, tá vazio só em cima. Embaixo dos nossos pés, um grande estacionamento. A gente para pensar, um bem público. Vamos imaginar, tá, demoliu o bem público. Demoliu um bem público, tem que ter uma contrapartida. Não teve contrapartida nenhuma. Como disse Alex Nikolaev, isso é um nada urbano. Para visitar isso aqui não serve a ninguém. 50 anos de prejuízo. Claro, tem um estacionamento, né? Alguém tá explorando isso, né? Mas aqui, como bem público, não tem. E outra, a história foi apagada. A história do Palácio Monro, ela não acabou, ela foi apagada. Aqui, você vai rodear essa praça toda, não acha um vestígio sequer de informações sobre
as leis, o que foi aprovado, o que existiu, os prêmios, quem foi o autor, o que trouxe para o Brasil. Porque era colocar uma plaquinha postagem. Aqui. Não, era um... A pessoa que viaja leva o postcard ali para... Cartão postal, cartão postal. O Palácio... Gente, o Palácio Mourão aparece num filme de Hitchcock, né? O Notorious, né? Que é o Interlúdio, de 46. Drummond, mas pra gente fechar, a gente olha pro nada e talvez não se toque de que possa ter algo aqui. A ideia de reconstruir o palácio, ou a ideia de fazer algo com essa história, que depois de pesquisar tanto, fazer o livro, te é possível, claro que tem um sentimento, né, que a gente gostaria que tivesse aqui, mas de uma forma prática, é possível ainda voltar a ter algo aqui? Eu sonho com a reconstrução do palácio, mas eu acho muito difícil, exatamente porque hoje, aqui embaixo, tem um gigantesco estacionamento. Então, se poderia reerguer um palácio. Mas um memorial é absolutamente plausível, um memorial do Palácio Mourão. E digo mais, se ficar provado que o ato público da demolição foi ilegal, a partir das novas provas, ele pode ser anulado. E ao ser anulado, a gente tem condição de repatriar peças que hoje estão espalhadas no Brasil, na Fazenda Uberaba, por exemplo. Os leões, por exemplo, um na Fazenda Uberaba, o outro foi para o Recife. São 2 na Fazenda Uberaba, 2 no Museu Brenão. Do Museu Brenão está servindo a população, pelo menos. O outro está escondido. Gente, mármore Carrara sendo vendido como se fosse sucata, destruição no seu mais alto nível de desconhecimento também do patrimônio. Pois então assim, eu acho que um memorial, com toda a história do palácio, com um mini museu, é o mínimo que se pode fazer para devolver a história do Palácio Mourão, em sua totalidade, à população. Né? São 50 anos de prejuízo, ninguém aguenta mais, eu não aguento mais. As redes sociais explodem cada vez que você publica qualquer coisa do Palácio Mourão. Você viu, né? Então, o meu apelo é esse, né? Que é algum retorno, alguma reparação, né, justa seja feita aqui no Rio de Janeiro. É isso, quase uma oração, né, Carlos? Obrigado por estar aqui com a gente. Você, meu amigo. Esse é o livro, Tempos Modernos. Se você quer saber mais dessa obra, deixa aqui nos comentários. Quem sabe não sai uma entrevista com o Carlos Drummond para contar um pouquinho dessa pesquisa e detalhes extras que não estão aqui, só para você que nos segue por aqui. Obrigado, até a próxima história.